É muito grande, então. E é só usado umas horas do dia. Não, porque é necessário. Sandra, comentário? Só um comentário. Isso vai de encontro à mensagem que tem que passar, que é a necessidade de ter um conceito de mobilidade sustentável e definir algo em relação a isso. E relativamente a isso, eu gostava de fazer uma comparação só para vos fazer pensar no seguinte. Estamos a promover formas de transporte baseadas em sistemas de informação. Estamos a colocar grandes áreas para peões, ou áreas onde só se pode andar a pé, portanto, impedindo outro tipo de veículos de ir lá, e estamos a promover bicicletas. E depois temos um grande grupo da população, e cada vez maior, que são os idosos, que não encaixam de forma nenhuma neste tipo de medidas. Portanto, a nossa mobilidade sustentável não está a privilegiar um fator básico de equidade. Quando penso em transporte de mercadorias e nas soluções de logística urbana, estamos a fazer um bocadinho isto, que é, estamos a ir numa determinada direção, sem perceber as necessidades de um outro grande grupo. É óbvio, não é? O que estou a dizer, que aquele triângulo está muito desequilibrado, e aquele triângulo não parece ter os lados todos iguais quando se trata de promover e implementar políticas. Portanto, o primeiro passo, efetivamente, é o de encontrar este conceito de mobilidade sustentável para cada cidade. Triângulo Pipa. Olá. Queria questionar uma questão, que é, quando fizeram o inquérito aos comerciantes, eu não tenho certeza se vi ali, se perguntaram qual era a distância a que eles estavam disponíveis para fazer a descarga. Porque a ideia que tenho é que, relativamente aos expressíveis, quanto mais curto, melhor. Eu posso dizer que conheço um exemplo em que trocámos um sinal vertical, em que era um caminhão de uma superfície comercial, e simplesmente o caminhão parava no meio da rua, simplesmente porque a parte de trás do caminhão não alinhava com a entrada na garagem. Entrava, era o início. E então, como tinham que fazer aquele percurso com o carrinho, com as mercadorias todas pelo passeio, já estava permanentemente no meio parado em segunda fila. Pois a ideia que eu tenho é que os estacionamentos de cargas e descargas muitas vezes estão no início daquela correnteza de estacionamento. Porque apesar de tudo é mais fácil fazer a descarga para cima do passeio do que tendo um veículo atrás. Perde-se logo ali uns 3 ou 4 metros. Quando definiram locais ideais para colocar as cargas e descargas, se houve alguma preocupação desse ponto de vista. E depois já agora queria pôr ali uma questão relativamente à escolha de caminhos naquele trabalho da Baixa. Eu imagino que isso tinha a ver com um ponto de origem fora da Baixa e um ponto de destino dentro da Baixa, porque dentro da Baixa, entre 2 pontos, provavelmente circulando no interior, só há quase um caminho, não há 2 caminhos. Então um é relativamente é o normal, o outro é complicadíssimo, portanto naturalmente que seria muito pior. Muito bem, vamos aos últimos 2 comentários. Então, muito rapidamente, o que foi perguntado aos estabelecimentos foi a que distância é que o veículo normalmente estacionava e de onde é que ele estacionava. Ou seja, eles diziam, por norma, estaciona a 50 metros daqui, em segunda fila, ou a 20 metros, temos uma bolsa de cargas e descargas. Não foi perguntada uma preferência, visto que, também assumindo nós que, por norma, quem faz a descarga é a pessoa que vem no veículo, por isso não seria uma preferência do estabelecimento. No que diz respeito depois ao modelo, nós temos noção que neste momento a maneira como as bolsas de cargas e descargas estão dimensionadas em Lisboa é com base no padrão mínimo, que é os 2 por 5 metros. Podem ser eventualmente maiores, nunca são mais pequenas do que isso. Noutras cidades da Europa já foi proposto que o mínimo deve ser pelo menos os 3 por 6 para permitir abrir portas sem haver essas situações, é que não conseguem abrir a porta, não conseguem estar perto das garagens, etc. No nosso modelo, nós mantemos a dimensão que é aqui considerada a mínima, os 2 por 5, para estar realista ao caso de estudo, porque o objetivo era criar uma representação mais realista possível. Obviamente, se fosse para criar um sistema ideal, partiríamos para outras dimensões, mas neste caso o objetivo era mesmo fazer uma quantificação de uma mudança do sistema atual, sem grandes alterações para além de mudar as bolsas de sítio e implementar alguma fiscalização mais forte. A outra...
Sim, relativamente à questão que colocou, é verdade, aqueles círculos, os vários círculos que apareciam nos esquemas e nos diagramas eram as origens, portanto o destino era a Rua da Prata, eu esqueci-me de referir isso efetivamente, mas na simulação de percurso nós assumíamos que era possível haver direções que no cenário inicial não existiam. Não é a situação atual. Além da situação atual, nós ponderávamos outro tipo de situações que ainda não existem, sim, com base nesse tempo de percurso. Portanto, havia múltiplas soluções, todas elas com vista a uma redução das emissões, portanto, um routing com base em redução de emissões de CO2. Mas alterava um esquema de circulação para conseguir... Quando havia bloqueios, porque tem muitas vias de sentido único, se fosse necessário se houvesse um bloqueio, nós permitíamos que eles se deslocassem por outro tipo de orientação, sim. Como faria se estivesse ali um polícia atualmente e se o troço estivesse bloqueado, eu chegava lá e mandava passar, por exemplo, um troço pedonal. Portanto, como se trata de um routing dinâmico e em tempo real, na realidade recebe-se a informação de forma informatizada e não por um polícia que surge ali passado meia hora, 45 minutos. Okay. Muito bem. Estamos mesmo na hora para fechar. Queria agradecer mais uma vez, para já dar os parabéns à Enova pela iniciativa e pela forma sempre cheia de energia, que é o vosso mundo, a energia que organiza estes eventos, super sustentáveis, porque eu penso que a maioria das pessoas não tem aquele lugar de estacionamento e não vai dentro de uma carrinha da DHL ainda. E agradecer aos oradores convidados, ao Sr. João Abreu, a Teresa, a Sandra. Desejar-vos boas festas a todos, não é? Se assim ainda não nos vemos outra vez. E em janeiro cá estaremos, com certeza, com um novo grande evento, que vamos esperar para saber qual é a temática, em relação às cargas e descargas. E à logística urbana, há muito que fazer, já percebemos, muito que otimizar. E como o mundo vai ficar cheio de tecnologias de informação e de comunicação, ainda estou para saber quando é que isso entra em ação e quando é que nós, Oscar, antes de escolhermos o melhor caminho, já nos dizem se o lugar está vazio e quanto tempo é que eu tenho para lá parar antes de ir o próximo. E é para isso que eu penso que temos que caminhar, que é a shared economy. E isto tem que ser tudo partilhado. Aquele lugar não pode ser só para mim, eu sou das cargas e descargas. Mas na reunião da tarde é só para as bicicletas e a da noite. Não pode ser. Ou para a Uber. Eu tinha dito que era proibido dizer essa palavra hoje. Boas festas. Quem quiser continuar a conversar, estamos aqui fora, cheios de entusiasmo. Olha, peraí. Prazer, finalmente. Sim, vou embora. Chamaram do... Eu vou para casa do dia para continuar a fazer isto. Já que é este Não, mas é uma questão de trabalhar. Deixou de ir Não, mas ali foi a organização. E ia fazer as compras e não havia problemas. Quando puseram os papéis.